Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com uma prece, né? Uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado. O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço também, para os irmãos e as irmãs, nesse período natalino, que a fraternidade do Mestre Jesus de Nazaré esteja com cada um de vocês, com familiares, com a família humana. Peço paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Venezuela e Guiana, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e todos ali do continente, e todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra de prova e expiação. Peço competência, e sabedoria para os presidentes e governantes, governarem respectivamente seus países. E peço muitas vibrações positivas para aqueles que estão passando por apuros, por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço a permissão a Deus para dar iniciado a mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, tenho dois comunicados. O primeiro comunicado para a irmã ou irmão que ainda se encontra com dificuldade de abrir o vídeo no Messenger, na rede do Facebook, as outras redes sociais, tá tranquilo? Ou entra na minha página, ou entra na minha história, ou se não, tenta abrir pelo notebook que está abrindo, notebook. É só clicar na imagem, tem um prato lá, vai ser a imagem do botão, que aparece um prato com alimentação, com alimentação saudável. E aí clica em cima dele, vai aparecer o vídeo. Aí clica em cima do vídeo, aí só abrir aí e assistir. Ou se não, por e-mail, Meu e-mail é jailson.saites@hotmail.com, que o pessoal que recebe pelo e-mail não está tendo problema nenhum, só no Messenger do Facebook. Ou se não, entrar no YouTube, No YouTube está lá todos os vídeos. O outro comunicado é que dia 25 de janeiro, vai estrear o filme Nosso Lar 2, e 2024, Então aí as pessoas botarem o cinema, Eu imagino que o filme Nosso Lar 2, ele vai lotar os cinemas, porque o filme Nosso Lar 1, levou milhões de pessoas de cinema, então imagino também. Porque existe no planeta mais de 40 milhões de espíritas, e admiradores da doutrina. Então imagino que no Brasil tenha mais de 30 milhões, com mais admiradores, E então eu acredito que vai lotar, que vai levar essa quantidade. Quem não tiver um cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema, ou se não, procure shoppings, Os shoppings geralmente têm cinema.
Então procure saber se tem cinema na sua cidade, né? Tem shopping na sua cidade, se tem cinema dentro dele, então vá ao cinema. A outra observação do filme Nosso Lar 2 é que o filme a narrativa dele é do mundo espiritual, umbral, né? E de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer esse resgate, né? Mas até fazer esse resgate, os mensageiros vão passar por cenas, né? Outras cenas, né? E aí chega a esse espírito. Outra observação é que o filme Nosso Lar 2, ele não é, a narrativa dele, do contexto, não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então vá ao cinema. Uma outra informação sobre mais filmes da doutrina espírita, que eles estão trabalhando, né, no filme da irmã Fox, que eles vão lançar, e tem também estão fazendo um trabalho em cima de outro filme também, que contando a história do Emmanuel, né? E também já está com um projeto para 2 filmes, Nosso Lar 3 e Nosso Lar 4. Então essas informações aí que eu venho passar para vocês aí. O tema de hoje é sobre infortúnio oculto, né? Então tem muitas pessoas que passam, né, por esse infortúnio oculto e não sabem. Então é colocado infortúnio oculto. Esse infortúnio oculto é quando uma pessoa ela está com uma aflição e ela não repassa essa aflição para as outras pessoas. Então às vezes ela está com problema de saúde, ou diabetes, ou tem um próprio câncer, e ela não fala para ninguém, né? Ou para não deixar as pessoas preocupadas, né? Ou mesmo que ela não quer falar, então ela vai sofrendo sozinha com aquilo. Ou senão por uma questão econômica. A pessoa às vezes ela vivia numa certa, assim, bem, né, economicamente, mas aí por motivos quaisquer essa vida econômica dela caiu bastante, e de cair bastante ela vai começar a sofrer por causa daquilo. Só que ela não comunica para ninguém, né? Nem assim, às vezes nem se no caso se for uma mulher, não comunica para o esposo, né? Se for o marido, não comunica para a esposa, para os filhos, né? E só que o negócio estoura mesmo, não tem como mais esconder, né? Ou deixar isso oculto, aí é colocado. Então essa pessoa ela começa a sofrer, né? Por causa disso. É um sofrimento muito grande para ela, né? Então é nesse contexto que vem o infortúnio oculto. Ele também, além de ser econômico, é todos os fatores na nossa vida. Às vezes uma pessoa que é casada com outro, ou tem um tipo de relacionamento, né? E essa pessoa sabe que a outra pessoa, no caso da mulher, né, casado com o marido, ou um homem casado com a mulher, né, nesse contexto. Então sabe que um comete adultério. E ela sabe de tudo aquilo, não dialoga com o marido sobre isso, no caso mulher, ou se for o marido, não dialoga com a esposa, mas ela sofre por dentro, não dialoga com ninguém, ela sofre por dentro por causa desse problema, né? Do problema do adultério, né?
e aí não faz comunicação, né? Ou outra coisa, um problema às vezes que é familiar, né? Que a pessoa não fala nada e sofre com aquilo, né? Olha, na minha opinião, eu vou externar minha opinião, né, sobre isso. Todo sofrimento que nós temos está relacionado, né, aos desejos mundanos do materialismo. Porque quando a gente encarna, a gente fica iludido com os desejos mundanos do materialismo, né? Nós temos que viver no mundo, né, sabendo que nós vamos utilizar tudo aquilo que tem no mundo, né, para o nosso crescimento evolutivo, mas não ficar preso a isso. Então, não posso ficar preso a relacionamento, a questão econômica, a problema de saúde, né? Porque o problema de saúde é uma questão de baixa moral também, né? Então eu não posso viver nesse contexto preso. Eu tenho que trabalhar a espiritualidade. E como é que eu trabalho a espiritualidade para combater tudo isso? Né? Praticando muitas preces, praticando meditações, praticando o corte de hábitos errados em mim, né? Então, cada um de nós tem hábitos errados, né? A gente começar a cortar desde a partir do pequeno. Não adianta querer eu lá em cima cortar do grande, que eu vou ter dificuldade, mas os pequenos fica mais fácil, né, de serem cortados. Fazer uma alimentação saudável, né? Botar no nosso prato de cada dia legumes, frutas, né? Praticar atividades físicas e de respiração, porque nós vamos reativar nosso chakra básico. O nosso chakra, às vezes, uma pessoa, ela com um chakra que não está ativado, né? Ela pode ter vários problemas, ela pode ter problemas de depressão e outros problemas, né? Porque está no chakra básico ali. E você não pode reativar através do passe, porque pode dar problema. Então você tem que reativar ele com a alimentação saudável, atividade física, respiração, yoga. Então você consegue, né, o contato com a natureza, você consegue reativar seu chakra básico. E aí fazer as práticas das caridades, benevolência, né? Então, quanto mais você fizer isso, você vai se elevando moralmente. Agora, eu não posso ter só um bom coração sem ter conhecimento, né? Eu tenho que praticar o culto do lar semanalmente. Mas para praticar o culto lá semanalmente, que eu vou ter uma hora para começar e um tempo para terminar, e um dia certo na semana, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar o evangelho que eu vou falar, o que vai ser falado, né? Então eu tenho que ter conhecimento. E aí eu tenho que estudar também o evangelho do Mestre Jesus de Nazaré e praticá-lo. Tem que abrir meu horizonte de conhecimento. E também vem a doutrina, né? A doutrina espírita, estudar a doutrina, né? Pronto, está aí na prática toda o conjunto da obra nas práticas da espiritualidade. E esse conjunto da obra das práticas da espiritualidade vai o quê? Vai ocorrer uma extensão na vida de quem pratica. Então, a probabilidade de ter problemas como de saúde, econômico, de relacionamento, outros problemas, até do infortúnio oculto, né, isso é colocado, ele vai ser bem menor ou não vai ter nada, né, em relação daquilo que as pessoas, na maioria, passam na vida, né? Então, é nesse contexto que nós temos que combater
tudo que está na nossa baixa moralidade, porque a questão toda na nossa vida é uma questão moral. Não, se eu não procuro me elevar moralmente, eu vou ficar sempre com problema, porque eu vou viver sempre na baixa moral, né? E esse é um problema entre o progresso e a civilização humana. O progresso está aí, né? E a maioria da civilização humana, né, dos humanos, não consegue acompanhar o progresso. Por quê? A civilização humana é uma civilização incompleta. E um dia será completa, né? Nesse quesito de moralidade. Então, a questão toda na vida é uma questão moral, né? Então, quanto mais eu permaneço na baixa moralidade, eu vou ter sempre problemas. Quanto mais eu me elevo moralmente, eu vou ter menos problemas. Então, baixa moralidade, mais problema. Elevação moral, menos problemas. Ou eu não tendo problema nenhum, né? Então, isso que é viver a vida no mundo. Você não deixa de fazer as suas coisas que você tem que fazer e utilizar os instrumentos que está aqui no mundo para você evoluir, né? Mas você praticando e dando prioridade à inteligência da espiritualidade. Se a gente ficar preso na inteligência, os desejos do materialismo, né, vamos ter problemas seríssimos, né? E aí só é sofrimento. Sofrimento no apego, né? No apego quando um irmão ou irmã vai para o mundo espiritual, aquela pessoa começa a se apegar, sofre anos e anos, leva o sofrimento ao espírito que está no mundo espiritual também, né? Não fica só com ela. E aí ela atrai vibração negativa, né? Para ela não sabe por que ela está sofrendo tanto, né? Ou quando não é isso, é um problema de relacionamento, né? A pessoa se apega tanto, né, às pessoas que quando tem o relacionamento ele é rompido, né? Pronto, acabou. Isso é sofrimento. Ela acha que a vida dela tem que parar ali e não pode parar, né? Se alguém cometeu adultério contra ela, ela não esquece, ela tem ódio. E ela, ao invés de ela praticar o perdão, não, ela fica remoendo isso toda hora, né? E aí o que ela vai acontecer para ela? Ela vai atrair vibração na mesma sintonia dela, e mais sofrimento, né? Então é nesse contexto, né, que nós temos que trabalhar isso, né? Então, sobre infortúnio oculto, eu não tenho mais nada para falar. Eu só vou antecipar o que será falado no próximo comentário, né? O próximo comentário será a doutrina espírita, né? 18/4 de 1857, e o que aconteceu em dezembro de 1962. Então, vou fazer um resumo aqui rapidinho. No século XIX, começa um movimento espiritual. Então, ele vai começar lá nos Estados Unidos, né, com a família Fox, onde um espírito começa a fazer barulho dentro de uma casa da família Fox. Um detalhe, a família Fox era protestante. E todos os dias tinha aquele barulho. E aí a família Fox criou um código de comunicação com esse barulho, que era um espírito, né, fazia o barulho. Então eles fizeram uma sequência de palmas. Então era uma letra, determinadas palmas, depois juntou as palavras, tantas palmas. E aí o espírito respondia, né? Aí então ele explica né, nesse código deles lá, que esse espírito foi morto naquela casa pelos ex-donos, né? E essa história começa a ir adiante. Aí chega no pastor de protestante da família Fox, e aí
esse pastor ele começa a querer saber, né? Porque ele tinha um filho no mundo espiritual, aí o filho faz o espírito do filho faz a comunicação com ele através da família Fox, e as irmãs Fox vão para os teatros batendo palmas e se comunicando com os espíritos. E aí esse movimento ele vai para a Inglaterra. Só que quando chega na Inglaterra, o movimento ele é pequeno, né? E aí esse movimento vai para a França, né? E na França começa a aparecer o que? As mesas girantes, as mesas que falavam, né? Os espíritos falando ali, aparecendo nas paredes. E aí a burguesia francesa, naquela época, adorava ver aquilo, né? E tinha um professor que ele começou a fazer pesquisa e estudar, né? E aí ele começou a fazer anotações e dialogar com esses espíritos que falavam lá, né? Com eles. E um espírito contou uma história para ele do Allan Kardec, que Allan Kardec foi um sacerdote druida, né? Naquele período. E esse sacerdote foi morto pelo Júlio César, né? E aí o Allan Kardec adorou essa história, né? E botou o nome dele como Allan Kardec. Muito bem. Aí ficou Allan Kardec. Só que esse espírito Júlio César que matou o Allan Kardec, né? Que foi o sacerdote. Aí começa a ligação com esse professor que se chamou Allan Kardec, que foi sacerdote, né? Na época de Júlio César. E aí começa a ligação entre o espírito Júlio César com o espírito Allan Kardec. Só que o espírito Júlio César, ele vem numa encarnação Napoleão Bonaparte. Então, o objetivo de vir Júlio César, por ele ter feito uma opção de bobagem, ele vem para abrir o caminho para a doutrina espírita, para quando Allan Kardec, né, fosse fazer essas pesquisas, divulgar, o trabalho estaria mais fácil. Porém, Napoleão Bonaparte, ainda com os desejos de Júlio César, fez uma opção de bobagem através da ditadura, né? Então não fez o que ele deveria fazer. Muito bem. Então, no século XIX, a França ela vivia uma ditadura da Igreja Católica. Então, na Igreja Católica, se a pessoa quisesse fazer alguma coisa, tinha que pedir a permissão para ela na época. Ou dizer, ela que dizia sim ou não lá na França. E aí, o Allan Kardec escreveu os livros, né, que chama-se Pentateuco. O Pentateuco são 5 livros. Nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, são 5 livros. Então, o primeiro livro tinha que ser aprovado pela Igreja Católica. Então, esse livro vai para um bispo. Então, o bispo estuda o livro, né? Aí aprova. Aí ele faz essa aprovação 18 de abril de 1857. Que aí que se comemora o dia da doutrina espírita, né? Só que a doutrina espírita ela é uma filosofia, ciência e religião. Só que ela é uma ciência, não uma ciência humana, uma ciência espiritual. Por isso que ela fala de espírito, cientificamente, né? O que acontece? Só que quando a doutrina é aprovada pela Igreja Católica, ela não é aprovada como religião, uma escola religiosa, né? Então aí passaram muitas coisas. Aí já vem aqui também aqui no Brasil o nosso governador do Brasil espiritual, chama-se Ismael. Ismael começou a já fazer um trabalho espiritual, e ele começou a fazer um trabalho em cima de Bezerra de Menezes, né? Então Bezerra de Menezes foi feito um trabalho em cima dele para ser o que ele é, né?
Então, e aí vieram muitos espíritos encarnando aqui. E aí nós temos o médium Chico Xavier, né, o médium Divaldo, né, Dona Ivone, né, do Amaral, Peixotinho e outros médios. E outros espíritos vieram para cá, no caso André Luiz, Emmanuel, o próprio Bezerra de Menezes, Meimei, né, Sheila, Joana de Ângeles, né, Filomeno de Miranda e outros espíritos. Então, a doutrina espírita, ela dá essa continuidade. Porém, ela não era religião. Então, ela vai se tornar religião em dezembro de 1962, quando o Brasil passa por uma ditadura militar, né? Não, eu não vivia essa ditadura militar, né? Faltava 2 anos. O que acontece? Porque ela se torna uma religião em dezembro de 1962. Nos Estados Unidos, ocorreu um movimento de querer acabar, em 1962, querendo acabar com a fome e a miséria no mundo, né? Esse encontro seria lá na ONU e tal, mas o movimento todo era de americanos. Eles puxaram e fizeram esse movimento e convidaram, só poderia participar dessa reunião, né, escola religiosa ou indígenas. Fora disso, não poderia participar. E aí convidaram o médium Divaldo Franco. Mas para o médium Divaldo Franco participar desse encontro, ele teria que ter religião, senão uma escola religiosa, senão ele não podia participar. Então, o que aconteceu? Ele se reuniu com o presidente da FEB na época, né? E chegaram a uma conclusão que toda entidade que fala de Deus é religião. E aí foi criado a escola religiosa, a doutrina espírita, porque no livro dos espíritos, o que fala? Primeira questão, número 1, o que é Deus? Deus é inteligência suprema, né? De todas as coisas, né? A inteligência suprema de todas as coisas primeiras, né, no universo. Então, ele é Deus. Então, a doutrina espírita fala de Deus. Aí se torna uma escola religiosa, né? E aí o Divaldo, né, pôde participar dessa reunião, né, desse encontro. Então aí a doutrina espírita, em dezembro de 1962, se torna uma escola religiosa, porque ela antes era só uma filosofia e uma ciência espiritual, né? O estudo de ciência espiritual, não ciência humana. E aí se torna uma escola religiosa, né? Então é nesse contexto que eu vou falar no próximo sábado, no próximo comentário, né, sobre isso. Então eu não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus, né, para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre, mais um comentário de sábado, né, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.